Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, muito honroso esse convite. E eu espero contribuir de alguma maneira com esse debate. Desde logo, eu devo dizer a vocês que eu não vou discutir o Brasil, nem comparar o Brasil com outros países, a não ser naquilo que é a razão de nós estarmos aqui reunidos, que é o problema da droga, de algumas drogas que são consideradas ilegais, né, enquanto que outras drogas não são consideradas ilegais, são legais, portanto, e esse é o cerne da nossa questão. Só vou me permitir comparar com outros países porque, ouvindo os meus dois antecessores, né, eu queria lembrar para vocês que a Suécia, apesar de não ter o problema da droga ilegal, ela tem um problema seríssimo de alcoolismo. E outro problema seríssimo de suicídio. A taxa é muito maior do que a taxa do Rio Grande do Sul, que é o dobro da do Brasil. Os Estados Unidos, um país riquíssimo, muito mais rico, nosso, tem um sistema educacional muito mais aprimorado, muito mais eficaz, né? Com grandes universidades, tecnologia avançada e tal. No entanto, além de ter criado, foi uma criação do Ronald Reagan, além de ter criado a política das guerras às drogas, abriga no seu território o maior número de usuários de drogas ilegais do planeta. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, apesar de ter caído muito a taxa, o número de usuários de crack, ainda assim, o número de usuários de crack nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Né? Pra vocês terem uma ideia, 2/3, aliás, desculpa, 1/3 da população americana já usou maconha em algum momento da vida. Isso foi uma pesquisa recente. Né? E 4% usa todo dia a maconha. Né? Então, já vimos que o problema é muito complexo, muito complexo. A Índia, por exemplo, que sempre teve uma relação religiosa, ritual, com o uso de substâncias psicoativas, passou a ter um problema gravíssimo de violência, que não tinha antes, quando todas essas substâncias psicoativas eram usadas nos seus rituais religiosos, né, por conta da guerra às drogas, que também foi assimilada, né, por causa dessa coisa de copiar um, copiar o outro, né, e também por pressão do governo norte-americano, que o governo norte-americano faz pressão, sim, em grande medida. A ditadura, o regime militar no Brasil decorreu da pressão do governo americano. Não esquecemos isso nunca. E nós temos coisas assim, por exemplo, focando. Realmente, o consumo de crack aumentou muito, e aumentou repentinamente em alguns estados. No Rio de Janeiro, começou em 2002, por conta da aliança entre o PCC e o Comando Vermelho. O Comando Vermelho não permitia que o crack entrasse no Rio de Janeiro. Mas, curiosamente, a taxa de homicídio no Rio de Janeiro já tinha começado a baixar e continuou baixando, mesmo com a tal da epidemia do crack, que a gente verifica andando pelas ruas do Rio. Está cheio de cracudo por lá. Não é? É um problema sério, sem dúvida nenhuma. E ninguém consegue provar a correlação. Nem meu colega em Minas Gerais, que estudou isso profundamente, os seus dados não são absolutamente comprobatórios e a maior parte dos estudiosos do assunto discorda da conclusão dele de que o crack em Minas Gerais aumentou os homicídios, porque, justamente, ele não consegue separar o efeito do uso sobre o assassinato e o efeito do tráfico sobre o assassinato. Então, eu tinha preparado um texto para vocês, né? E eu vou me permitir ler, porque, senão, eu vou falar demais. Então, eu tenho duas características. Uma, eu não tenho que defender nenhum projeto de lei,
né? E também não estou escrevendo livros e anunciando livros aqui para vocês. E tem uma grande vantagem: a minha filha é neurobióloga e é bioquímica, e ela estuda isso. Então, eu aprendi muito com ela, e eu vou repetir algumas das coisas que eu aprendi com ela aqui. De fato, e aí concordando com o deputado, a dopamina é a substância em questão quando se trata do uso de drogas, né? Por quê? Porque ela é liberada em resposta a situações prazerosas. Ela não é liberada apenas quando se usa drogas ilegais, mas também quando, por exemplo, para os gremistas, o Grêmio vence o Internacional. Não é? Muita dopamina. Então, a via que libera a dopamina, ela está envolvida nas sensações de prazer e motivação, assim como a euforia e o controle motor. Mas qual é a função da dopamina ali? A dopamina seria o equivalente químico da nossa sensação de prazer. Ao desempenhar funções essenciais para a nossa sobrevivência enquanto espécie, somos recompensados com uma sensação agradável quando comemos, quando bebemos vinho, água, sexo, etc. Né? Outras que não são tão essenciais à sobrevivência, mas que certamente também têm relação com essa sensação prazerosa, como a vitória ontem do Grêmio para os gremistas, provoca a mesma reação no cérebro. Né? Por isso mesmo, como se trata de uma sensação agradável, inconscientemente, todos os seres humanos querem senti-la sempre que possível. Né? Mas também sabemos que, quando o nosso cérebro aprende a esperar uma determinada sensação aprazível e que, se ela não vem, sentimos não só a ausência dela, mas também uma sensação disfórica, que é o contrário da eufórica. Portanto, gremista, não se habituem, não fiquem querendo que vença sempre, porque isso no futebol não existe. Todas as drogas psicoativas ou de um possível abuso, elas têm em comum o fato de aumentar, direto ou indiretamente, a quantidade de dopamina liberada. A propensão ao abuso de uma droga está estreitamente ligada a esse fenômeno. Isso porque utilizar a droga a liberação ou aumento de dopamina, o que proporciona aquela sensação de prazer. Trata-se da mesma sensação que ocorre naturalmente, porém mais intensa ou rápida quando proporcionada pela droga. Isso é só para a gente desmantelar um pouco o sinal extremamente negativo de qualquer droga, seja ela legal ou ilegal. Eu acho que isso é um problema que a gente deve evitar isso. Na ausência da droga, o indivíduo sente falta daquela grande quantidade de dopamina que ele libera, né? E isso se traduz na tal da disforia, que pode redundar numa depressão psíquica. Então, essa neurotransmissão, que é a comunicação entre um neurônio e outro, se dá de forma temporal e espacialmente controlada. Para que, assim, ocorra, todas as atividades celulares que antecedem e sucedem a liberação do neurotransmissor são extremamente reguladas. Sempre que o neurotransmissor é liberado no espaço da sinapse, o ideal é que ele seja rapidamente removido ou degradado, tão logo a liberação cesse. O problema dessas drogas é que elas liberam uma grande quantidade de dopamina e não dá tempo daquelas outras substâncias que vão reencaminhar, né, receber essas informações e reencaminhar para o interior da molécula, deixem, digamos, as vias de transmissão engarrafadas. Né? Portanto, há um problema nessa rede de transmissão elétrica e química que é o nosso cérebro. Isso para simplificar, para não falar mais. O que acontece com a cocaína? A cocaína ela é isolada de forma ácida e é utilizada por via nasal ou injeção. Né? Essa forma ácida a torna solúvel em água.
Ao cheirar o pó ácido da cocaína, essa substância será absorvida através dos vasos sanguíneos intranasais e cairá na circulação sanguínea. O sangue proveniente do nariz circula primeiro para o coração e de lá para o pulmão. Em seguida, é bombeado novamente para o coração e de lá para o restante do corpo, incluindo o cérebro. Portanto, pela via nasal, cerca de 10 minutos podem se passar sem que haja efeito algum da cocaína, mas o efeito eufórico dura entre 20 e 40 minutos. Na intravenosa, vocês sabem, o efeito é imediato. E a cocaína, ela realmente foi usada durante séculos como medicamento para combater justamente a depressão, a apatia, a dificuldade em trabalhar ou de ser uma pessoa ativa. Seus efeitos foram registrados e discutidos por ninguém menos do que Sigmund Freud, um usuário da substância que o ajudava a trabalhar. Bancários do setor de compensação de cheques, artistas, seguranças, assim como policiais, profissões que exigem manter o estado de alerta para trabalhar durante a noite, são usuários dessa substância, mesmo que a maior parte não se torne adito, ou seja, alguém que perdeu o controle sobre o uso. O crack age de forma muito diferente. Ao ser aquecido, esta forma básica da cocaína se torna vapor, que pode, então, ser inalada e ir para os pulmões diretamente. Ao entrar nestes, a cocaína vaporizada é rápida e eficientemente absorvida devido à extensa área de superfície, comparada com o interior das narinas. O pulmão é muito maior. Uma vez na circulação sanguínea pulmonar, a cocaína é levada pelo sangue ao coração, de lá diretamente para o resto do organismo. Portanto, pela via intranasal, a cocaína percorre um caminho muito maior, né, nas vias sanguíneas do que o crack, que vai diretamente para o pulmão. Como tem mais rapidez para atravessar tecidos e chegar ao sangue, os efeitos da cocaína inalada são muito mais rápidos do que o da cheirada. Enquanto os da cocaína cheirada levam, em média, 14 minutos para aparecerem, a fumada leva 1 minuto e meio. É quase que imediato, né? Mas o efeito é muito menor, dura apenas 15 minutos. Além disso, a mesma quantidade de cocaína fumada ou cheirada gerará um aumento maior ou menor na quantidade de dopamina liberada. Para se ter uma ideia, uma experiência com macacos, a mesma quantidade, para se obter a mesma quantidade de dopamina no cérebro, seria necessária uma dose 15 vezes maior pela via nasal, da cocaína cheirada, do que pela via pulmonar, que é o do crack. Ou seja, o crack causa mais efeitos por unidade de cocaína e, consequentemente, por unidade monetária. Vem a ser muito mais barato. Quando o efeito passa, vem a depressão e a fissura imperativa para sair da disforia. A adrenalina liberada aumenta a pressão arterial e pode causar a morte fulminante, se a dose for maior do que o organismo suporta. Esse aumento da pressão arterial aumenta os riscos de acidentes vasculares no cérebro e no coração, sendo, portanto, o seu uso mais arriscado. Bom, isso tudo é para dizer para vocês que eu estou plenamente, eu e todos os meus colegas, somos plenamente conscientes dos riscos que essas substâncias representam. Só que o tabaco também dá câncer, né? E a primeira substância, aliás, de uso das crianças é o tabaco. O álcool também tem efeitos terríveis. Né? A maior parte dos casos de violência doméstica se deve até hoje, apesar de a cocaína estar aí, o crack, ao uso do álcool. Nos acidentes de trânsito também. Eu não vou discutir a lei seca, porque eu não me sinto competente para isso, nem tenho os dados, né, para argumentar, de alguma maneira, a favor da lei seca, mas eu sou favorável. Eu sou favorável porque eu já perdi amigos em acidentes de trânsito. Bom, eu tinha feito aqui também alguma coisa sobre a maconha, mas eu vou pular apenas para dizer que os efeitos da maconha, eles são diversos e entre os neurobiólogos que eu conheço, né, com os quais eu converso, né,
todos eles falam dos efeitos medicinais da maconha, né? Inclusive, para produzir o canabidiol, é necessário produzir. A produção está proibida nesse país, né? Então, as pessoas que têm filhos com problemas cerebrais, elas estão pagando uma nota pretíssima pelos remédios, porque, justamente, o remédio não pode ser produzido no Brasil. Então, o que eles dizem? Que há euforia, relaxamento, alteração da percepção, distorção da sensação de tempo, intensificação de experiências sensoriais ordinárias, como comer, assistir a um filme, apreciar a natureza, memória de curto prazo e atenção prejudicados, além da atividade motora comprometida durante a intoxicação, portanto, não se deve dirigir intoxicado com a maconha. Os canabinoides, assim como o álcool, também podem causar disforia, caso haja um uso intenso, né, dessa substância, interrompido. Também dizem que pode causar, em alguns casos raros, mas que existem, alucinações visuais, despersonalização, episódios psicóticos, etc. Né? Agora, efeitos medicinais positivos. Aumento do apetite, atenuação da náusea, no caso dos pacientes de câncer, isso é muito importante. Diminuição da pressão intraocular, alívio da dor crônica. E eu lembraria a vocês, ninguém pensa em proibir o uso do automóvel porque tem um maluco que vai e atropela o pessoal que estava andando de bicicleta na rua, nem que invade uma calçada e mata 15 pessoas. Né? Ninguém pensa nisso. Então, realmente, há casos de usuários de drogas ilegais que mataram seus familiares, mas são raríssimos. As estatísticas não demonstram, não conseguem demonstrar essa correlação entre o uso do crack, da cocaína e da maconha e o aumento de homicídio. Mas, e eu vou falar sobre isso para vocês, é muito evidente a correlação entre o tráfico ilegal de drogas e o aumento enorme da violência. No Rio de Janeiro, por exemplo, a guerra às drogas começa no final das décadas de 70, como vocês sabem. Né? Em 82, elegemos o governador Brizola, né, que instituiu, aliás, a escola tempo integral. No entanto, por conta da guerra às drogas, por conta da intensificação da repressão e do aumento de uma corrida armamentista entre os vendedores da cocaína e da maconha no Rio de Janeiro, a taxa de homicídio simplesmente triplicou nos anos 80 no Rio de Janeiro. Bom, então, agora eu vou entrar naquilo que é, digamos assim, a minha especialidade, que é o contexto social do uso. Né? E as dinâmicas sociais que podem nos ajudar a entender por que o uso tem aumentado continuamente na população, apesar de todas as medidas repressivas, sempre na perspectiva de entender por que uns e não outros tornam-se usuários, porque há tantas formas e graus de se relacionar com a droga, porque há tantas diferenças locais e porque as mudanças vão se espalhando na população, especialmente a jovem. Concordo inteiramente, o pico deve estar mesmo na adolescência. Para isso, a abordagem não pode ser nem epidemiológica, nem sindêmica, pois, em sociologia e antropologia, não se trabalha com as conexões lineares de causa e efeito ou com os fatores de risco, nem muito menos com os efeitos em termos de doenças físicas, mas com a sinergia entre múltiplas dimensões, entre múltiplos fatos sociais interconectados que produzem efeitos na perspectiva da complexidade. Não há uma relação causal linear. A gente não pode dizer que foi só a falta de penas graves ou a dificuldade do brasileiro com a lei, ou achar que se todo mundo for para a escola vai resolver, porque quase todo mundo está na escola
na Suécia, deve estar todo mundo na escola na Suécia, e eles têm um problema grave de alcoolismo, né? Então, vamos pensar o que do ponto de vista da antropologia, nós podemos imaginar outras pontes, né? Como sugeriu o Luiz Flávio Gomes. Então, para nós, o mais importante são justamente os aspectos subjetivos, porque na pesquisa social não é uma relação entre sujeito e objeto, é uma relação entre um sujeito e um outro sujeito. É uma relação intersubjetiva da nossa pesquisa. Então, o que nós queremos saber são os múltiplos significados que os atores sociais emprestam às substâncias que eles usam, aos riscos que eles correm, e as relações que eles estabelecem entre si nas diferentes cenas ou situações de uso. Né? Então, nós procuramos entender a dinâmica dessas situações sociais, né, que estão em contínuo processo, com todas as indicações, rastros e contradições que vão aparecendo ao longo do tempo. Assim sendo, por causa mesmo dessa nossa perspectiva de aprofundamento nesse entendimento do subjetivo, nós perdemos em precisão. Né? Nós não trabalhamos com quantidades, com dados estatísticos, né, que possam comprovar que assim é. No entanto, sem esse tipo de pesquisa, nós não entenderíamos nunca como é que se dá a relação entre os usuários e as drogas que eles usam e dos usuários entre si. Certo? Então, o que a gente faz é sugerir caminhos para novas coisas serem pesquisadas e até serem medidas, mas sempre lidamos muito mais com aquilo que é incomensurável. O que é incomensurável? O sofrimento, o medo, não é? O abandono, não é? A amizade, o rancor, etc., etc. As questões abordadas são as seguintes: quais são os usos históricos, culturais das substâncias em foco no local em questão? Sem dúvida nenhuma, a maconha ela era uma substância usada pelos escravos. Não há a menor dúvida sobre isso. Quais são os padrões presentes do uso e seus efeitos sobre os consumidores? Como os consumidores se iniciam no uso dessas substâncias e como se relacionam entre si? Como os grupos sociais a que pertencia o consumidor, a família, a escola, a vizinhança, reagem diante do uso e como isso o afeta? Quais são os círculos viciosos provocados pela marginalização dos usuários, pelo aumento da insegurança via aumento da criminalidade, pelo aumento dos gastos públicos com a repressão, que devem ser superados pelo bem da política pública? Agora nós ficamos sabendo que 5,4% do PIB nacional, né, das nossas riquezas, são gastos com a repressão, né, nessa perspectiva repressora da guerra às drogas. Então, as substâncias psicoativas... já não vou falar, vou pular isso aqui. Então, procurar uma sociedade livre de drogas é ilusório, é inútil. Não é nem utopia. Esquece, isso aí não é uma utopia, é bobagem. Como é que você vai imaginar também uma sociedade que ninguém beba nada, fume nada, cheire... Não existe. Não é? E é justamente a comparação entre sociedades e diferentes tempos históricos que nos permite compreender a dinâmica. Né? São as relações que existem entre os usuários e os seus familiares, parentes, vizinhos, professores, cuidadores, que vão nos permitir por que surgem economias transgressivas que, embora enriqueçam fornecedores e seus associados e alimentem cada vez mais o caro aparato da repressão, acabam por provocar efeitos desagregadores na sociedade devido ao impacto da ocupação do espaço público, ao crescimento das atividades criminais que passam a ser altamente rentáveis em uma atividade econômica permanente, ao aumento insofismável do sentimento de insegurança da população,
ao cúmulo de problemas de saúde pública pela sinergia do uso de drogas abusivo com comportamento de risco, tais como sexo sem segurança, compartilhamento de seringas ou copos que facilitam a contaminação de doenças infecto-contagiosas, a marginalização do usuário e o abandono progressivo dos demais laços sociais para se ater apenas na convivência com outros usuários. Bom, na literatura internacional, nós fazemos uma diferença entre aquilo que passou a se chamar culturas ditas molhadas. São as culturas em que socializam o jovem no uso controlado dessas substâncias, e não arriscado dentro do espaço familiar ou no espaço ritual religioso, né? E aquelas em que o jovem usuário continua, portanto, acolhido nas suas redes sociais, né, da qual fazem parte, convivendo com os adultos respeitáveis e tal, e aprendendo a controlar o uso dessas substâncias. As culturas ditas secas são aquelas que não admitem o uso de tais substâncias por razões morais. E, ao contrário, são aquelas em que os círculos viciosos da marginalização dos usuários só fazem piorar riscos de que o jovem se torne adicto, dependente, viciado, etc., levando a cometer crimes e a se afastar ainda mais dos círculos sociais estáveis, a se tornar cada vez mais escravo da droga, dos seus pares e da sociedade dos marginalizados, que se forma nos espaços urbanos para o uso exclusivo das drogas. Não é? Eu estou aqui correndo, pulando um monte de coisa. Os usuários não formam uma categoria unívoca de pessoas, né? As pesquisas feitas mundialmente apontam diferenças enormes em grau de envolvimento com a droga, com o grupo, se a tomam nas horas de lazer ocasionais, se ela é central na definição de estilo de vida alternativo compartilhado com outros, se o seu uso se dá apenas no lazer ou em alguma atividade que precisa de estímulo, ou se ela é o eixo na definição da identidade individual do usuário compulsivo, que a usa sempre em qualquer lugar e circunstância. Não é a demanda por drogas decorrente de mudanças no estilo de vida que merece o qualificativo destrutivo, mas o uso descontrolado que envolve usuários com certas características pessoais e socioeconômicas. Nesse caso, o consumo obsessivo advém de variados problemas socioeconômicos que não consegue enfrentar. Baixo rendimento escolar, desemprego, discriminação, pobreza, conflitos familiares, abandono familiar, que pode existir em qualquer classe social, de qualquer renda, né? Acompanhado pelo aumento impressionante de crimes contra a propriedade. Os modos alternativos, mas não contra a vida. Os crimes contra a propriedade está... Ai, meu Deus. Os modos alternativos de obtenção de prazer e bem-estar vão se tornando cada vez mais difíceis de serem encontrados ou obtidos. E essa é uma grande questão. Associado ao grande estímulo pelo consumo massivo de inúmeros bens, de inúmeros produtos, inclusive as drogas ilegais. Então, nós oferecemos duas bandejas, né? Dois feixes de coisas para os nossos jovens. Uma dizendo, não consuma essa substância porque ela é terrível, ela é diabólica e tal. E a outra diz, consumam, procurem o mais que possam o prazer. Né? Enfim, posso falar só um pouquinho da experiência, do que está sendo feito na Europa, em termos de... Não é nem a liberação sem nenhuma discussão, né? A liberação pura e simples, nem a repressão, que é o seguinte, entre a penalização e a descriminalização, entre a repressão e liberalismo, existe uma terceira via, a terceira ponte, né? Como a chamam os franceses, de regulamentação e controle via legalização, manter altos preços,
controlando a produção e local de venda, restringindo a venda a adultos identificados, pode minorar em muito os efeitos negativos do uso dessas drogas, além de eliminar os efeitos ainda mais nocivos do tráfico armado. E é isso que eu acho que terminaria com aquele pico, né, que o deputado apresentou do uso da adolescência. E assim eu termino. Muito obrigada pela atenção.